No dia 11 de janeiro de 2001, era uma quinta-feira, eu estava escondido no subsolo de um hotel de luxo no Rio de Janeiro e eu estava ali arquitetando um plano meio mirabolante para me disfarçar de massagista e espionar um hóspede. Um hóspede que era, assim, um dos maiores astros do rock mundial. Oi, eu sou o Rodrigo e esse é Onde Eu Tava Quando Aquilo Aconteceu. Deixa eu te falar como é que a coisa vai funcionar aqui. Eu vou tentar ser bem rápido pra gente poder ir pro episódio logo, tá? Isso aqui é uma coleção de histórias. Histórias pessoais minhas e suas também, se você quiser me contar. E é assim, a cada 15 dias eu te entrego um episódio em áudio e em texto. Em texto é no formato de newsletter no Substack. Você conhece o Substack? Você pode ler no site ou no aplicativo, mas também você pode só inscrever o seu e-mail e aí você recebe direto no seu e-mail, não precisa criar conta nem nada. Se você preferir escutar, como você está fazendo aqui, com a minha voz, com uma edição bonitinha, uma trilha sonora de vez em quando, aí pode ser na própria newsletter, tem um playerzinho, ou nos tocadores de podcast, no Spotify, na Apple, no YouTube, qualquer lugar. Todos os episódios são de graça, mas tem a possibilidade de você fazer uma assinatura paga, se você quiser, o que me deixaria muito feliz e você recebe umas recompensas. No fim do episódio eu te falo mais sobre isso. E se alguma coisa aqui despertar alguma lembrança aí, me conta, porque entre um episódio e outro eu vou tentar dar um jeito de publicar as tuas histórias também. Pode mandar por e-mail, ondeeutavapodcast@gmail.com, ou se preferir mandar áudio, é só me adicionar no Telegram. O endereço é t.me/ondeeutava. Beleza? Então bora pra história? A ideia é que isso aqui seja uma conversa entre nós dois, sem pressa, tá? Vamos combinar assim? Fica confortável aí, porque eu não vou correr, vou no meu ritmo, inclusive vou fazer uns desvios, porque uma lembrança vai puxando a outra, né? Mas eu prometo que eu sempre volto para terminar o caso principal. E o caso principal de hoje, como eu falei, ele acontece em 11 de janeiro de 2001. Bom, eu não sei se você foi, se você lembra, ou até se você já tinha nascido no Rock in Rio de 2001. Foi a terceira edição do festival. Eu separei aqui umas atrações daquele ano pra gente lembrar. Ó, Red Hot Chili Peppers, óbvio, né? Você tem Rock in Rio, tem Red Hot Chili Peppers. Foo Fighters, Oasis, R.E.M., Iron Maiden, Sepultura. Tinha um dia só pros adolescentes, com Britney Spears, Sandy Júnior, aquelas boy bands, sabe? NSYNC, Five. E tinha a atração principal do festival, também uma figurinha carimbada de Rock in Rio, que é o Guns N' Roses. Aquela era a volta do Guns N' Roses. Eles estavam uns 7 anos sem fazer nenhum show. A formação era meio esquisita, não tinha o Slash. Era basicamente o Axl Rose e uma banda meio de aluguel. Tinha aquele guitarrista Buckethead, você lembra? Que tocava de máscara com um balde na cabeça. Enfim, bem esquisito o Guns N' Roses naquele momento, mas era o Guns N' Roses. Eu participei da cobertura desse Rock in Rio, eu sou jornalista. Em 2001 eu tinha 23 anos e eu tinha só 3 anos de jornalismo. Eu trabalhava no Jornal do Brasil, eu nem era do caderno de cultura, mas em cobertura grande assim, eles iam pegando gente emprestada de vários lugares da redação para reforçar. E a minha função durante o Rock in Rio era fazer plantão no hotel. Como é que era isso? Eu ficava o dia inteiro no Hotel Intercontinental, em São Conrado, no Rio de Janeiro. É um hotel que nem existe mais. Era ali que as bandas estavam hospedadas. Não todas, mas a maioria estava ali. E aí todo dia era a mesma coisa. Eu chegava no hotel tipo 8 da manhã, sempre tinha uns fãs ali na porta, aquele povo que fica acampado, né? Eu lembro que tinha um garoto que estava lá todo dia e nem era fã de banda nenhuma, ele só estava de férias. Era janeiro, ele não tinha nada para fazer. E todo santo dia ele estava lá na porta do hotel. Não conhecia banda nenhuma, perdidinho a ele, mas estava lá direto. Só que os fãs não podiam entrar no hotel. E eu podia, porque eu estava credenciado como imprensa. Então os repórteres, fotógrafos, cinegrafistas, ficava todo mundo dentro do hotel no saguão. Tinha uns sofazinhos, a gente podia ficar por ali. A gente só não podia passar de uma grade branca que dava para a área da piscina, que era o que a gente queria, né? Porque a piscina ficava cheia de artista, mas não podia. Era a recepção
os sofás, um bar e uma lojinha de conveniência. A gente circulava por ali. Essa lojinha, eu lembro que teve uma vez que ela foi bem útil para mim, foi no dia que a Britney Spears chegou. Ela chegou num esquema assim com vários carros, ela tava encapuzada dentro de um dos carros, alguma coisa assim para ninguém ver, parecia um sequestro. E na entrada tinha um corredor de vidro que os fãs do lado de fora conseguiam ver os artistas chegando. A equipe dela mandou tapar tudo com umas madeiras, ninguém viu nada, ficou todo mundo revoltado. Mas enfim, ela chegou e aí eu tô nessa lojinha ali no saguão, chega uma menina toda simpática falando inglês para comprar um protetor solar. Aí eu puxei assunto, né? Ela disse que era figurinista da Britney Spears e que elas iam descer para a piscina. Eu até pensei, pô, essa mulher pode estar me sacaneando, né? Ela pode ser uma hóspede qualquer, tá inventando isso para tirar uma onda. Mas por via das dúvidas, eu chamei o fotógrafo do jornal num canto, discretamente, era o Stefan Radovics. Falei, ó, Stefan, dá uma inserta ali na gradezinha da piscina, que a menina ali falou que a Britney Spears vai descer daqui a pouco. E ela realmente desceu, e o fotógrafo fez a foto. Como ele tinha uma lente que ia longe, né, dava para fazer a foto ali da grade. Eu fiquei observando e fiz a matéria. Eu tô com essa matéria aqui na mão. Aliás, vamos combinar uma coisa? Isso aqui também vai ser uma espécie de arqueologia de memória, porque nem tudo eu vou lembrar exatamente. Então, às vezes, eu vou ter que pesquisar no celular, no HD externo, no e-mail. E de vez em quando eu vou te levar para pesquisar junto comigo. Esse som aqui do jornal é real, tá? Não é efeito sonoro, não. Tô com o jornal aqui na mão, ó. Porque outro dia eu fui na casa da minha mãe e eu achei no fundo de um armário várias edições do Jornal do Brasil com essa cobertura do Rock in Rio. O jornal publicava todo dia um caderno inteiro só sobre o festival. Esse que está aqui na minha mão é o caderno de 17 de janeiro de 2001. A foto da capa é a Britney Spears na beira da piscina com um biquíni laranja, um boné preto. Inclusive eu só citei ainda há pouco o nome do fotógrafo porque eu vi aqui no crédito da foto, né? Eu não lembrava que era o Stefan. E dentro do caderno, na página 5, o título da matéria é Rodeada de seguranças, Britney Spears passa a tarde na piscina. Jornalismo de altíssimo nível, né? Me respeita, tá bom? Mas isso da Britney foi na segunda semana do Rock in Rio. O Guns N' Roses era na primeira semana. O dia que eu citei na abertura do episódio foi 11 de janeiro de 2001. Foi o dia que o Guns N' Roses chegou no Brasil. O show era no dia 14, um domingo, e a banda chegou 3 dias antes, na quinta-feira. E assim, a gente está falando de 2001, antes das redes sociais, a internet ainda era um neném, e o Guns N' Roses, como eu falei, estava um tempão sem fazer show, sem dar entrevista, ou seja, tinha muito tempo que ninguém via o Axl Rose. A aparência dele era um dos grandes mistérios daquele Rock in Rio. E como o povo é fofoqueiro e gosta de julgar a aparência dos outros, tinha uma boataria sobre a forma física do Axl, que ele teria engordado muito. Ninguém tinha cerimônia nenhuma para falar sobre o corpo dos outros, né? Olha esse trechinho aqui de uma matéria do Jornal do Brasil que cita essa expectativa para saber como estava o Axl fisicamente. É uma matéria sobre o show do Pato Fu, que tocou na mesma noite do Guns. Na plateia tinha muito cabeludo com cara de radical cantando o refrão "Ô meu amor, isso é amor", e esperando para ver se Axl Rose estava uma baleia branca. Uma baleia branca. Enfim, eu deixo para você julgar o menino jornalismo de 2001. Mas no hotel, naquela quinta-feira, 3 dias antes do show, só se falava nisso. Como é que tá o Axl? Ele engordou, não engordou? E o mais importante, quem é que vai conseguir a primeira foto do Axl no Brasil? Porque ninguém tinha. O Guns N' Roses já tinha chegado, não pela entrada principal, mas por uma outra entrada nos fundos do hotel, e a imprensa toda estava ali nos sofazinhos do saguão, olhando para o elevador, né? Cada vez que abria a porta do elevador, ficava todo mundo tenso. E nada de Axl Rose. Teve uma hora ali no meio da tarde que eu saí do sofazinho, estava andando ali pelo saguão, e eu vi uma porta num canto, tipo uma escada de emergência, sabe? Aí eu pensei, por que não? Por que não abrir essa porta e ver onde é que vai dar isso aqui? Bom, a resposta do por que não é, primeiro, porque eu não podia entrar ali, né? Os jornalistas tinham que ficar dentro do saguão. Segundo, porque eu ia abandonar o saguão. Vai que exatamente nessa hora o Axl Rose sai do elevador, lá na frente de todos os jornalistas, e eu não tô lá, né? Mas por algum motivo eu pensei, esse cara não vai aparecer, vou aproveitar que ninguém tá me vendo, vou subir essa escada. Só que quando eu abri a porta era uma escada que só descia, ela só ia para baixo, não tinha para onde subir. E aí eu desci. Cheguei no subsolo.
Eu saí numa área bem pequena, tipo um hall, que não tinha ninguém, mas no lado esquerdo tinha uma porta de vidro com um letreiro, Top Bell Club. Era a academia do hotel. Aí eu falei, pô, vou ali dar uma olhada, né? Vai que tem algum artista ali treinando, né? Sei lá. Nessa época nem se falava treinando, era malhando, né? Aliás, eu acho que não era nem malhando, era fazendo ginástica. Pior ainda. Enfim, fui andando devagarinho e logo na entrada tinha tipo uma recepçãozinha da academia com uma moça ali sentada. Eu entrei e ela viu que eu era jornalista, a academia estava vazia, não tinha quase ninguém, e eu comecei a puxar papo com essa menina da recepção. Perguntei, vem cá, os artistas têm descido? Já veio alguém aqui esses dias? Ainda não tinha começado o Rock in Rio, né? Era a véspera, ia começar na sexta-feira, dia 12. E ela disse, quase ninguém, meio desconversando. E eu falei que naquele dia estava todo mundo atrás do Axl Rose, que tinha chegado. E no que eu falei isso, ela deu uma risadinha meio esquisita. Sabe quando você percebe que a pessoa sabe de alguma coisa? E eu ali insistindo, aí a moça me fala assim, meio baixinho: Ó, não diz que fui eu que te falei. Quando alguém fala isso para um jornalista, já dá um gelo na espinha, porque você sabe que vem alguma coisa, né? E ela falou: Hoje às 7 da noite a academia vai fechar porque o Axl Rose vai descer para fazer uma massagem e ele mandou fechar a academia só para ele. Eu falei: O Axl Rose, tem certeza? E ela o Axl Rose. Pronto. Agora eu tinha aquela informação, que às 7 da noite o homem ia descer para fazer uma massagem naquela academia no subsolo que só eu sabia onde ficava. Os outros jornalistas estavam todos lá em cima, no saguão. Então eu precisava de um plano. E eu já vou voltar nesse plano. Nesse plantão do hotel, nem todo dia tinha essa adrenalina. Às vezes a gente só ficava ali de bobeira no sofá o dia inteiro, não acontecia nada. E tinha dia que rolava uma entrevistinha legal. Teve um dia que saiu do elevador assim do nada o Dave Grohl do Foo Fighters. Já era de noite, tinha pouco jornalista. Eu fui lá, ele me deu uma entrevista rapidinha. Depois eu ainda andei com ele até a calçada. Tinha uma fã que queria entregar umas flores pra ele. E ele foi uma gente boa, né? Então, assim, eram momentos legaizinhos. E tinha dia que a gente precisava apurar alguma notícia. Por exemplo, no segundo dia do Rock in Rio, que aliás era o dia do Foo Fighters, o show antes do Foo Fighters ia ser do Beck. Sabe quem é o Beck? Cantor americano, ele fazia bastante sucesso na época. Tinha aquela música Loser. I'm a loser, baby, so I don't kill me. Essa é provavelmente a primeira e a última vez que eu canto aqui no onde eu estava quando aquilo aconteceu. Mas aí, durante o dia, rolou uma informação de que o Beck estava muito gripado e que talvez o show fosse cancelado. Aí todos os repórteres que ficavam ali no hotel tinham essa missão, descobrir se ia rolar o show ou se não ia rolar. Tô eu ali no sofazinho, abro o elevador, saem algumas pessoas e no meio dessas pessoas estava o Beck. Só que os outros jornalistas não perceberam que era ele, ou não reconheceram, sei lá. Aí o que é que eu fiz? Discretamente levantei, como quem vai beber uma água, e fui atrás dele. Tinha uma van estacionada na saída do hotel, o Beck entrou na van, fechou a porta e a van estava ali parada esperando para sair. Era uma van oficial do Rock in Rio. E assim, nenhum outro jornalista veio. Eu não pensei duas vezes, dei a volta na van, bati no vidro da janela onde ele estava. Ele abriu o vidro, eu perguntei, em inglês, né? Assim, boa tarde, eu sou jornalista, você tá bem? Ele falou, tô bem. Falei, você tá indo pra Cidade do Rock? Ele confirmou que sim. Falei, então vai ter o show. Ele falou, vai ter o show. E fechou a janela e a van saiu. Sabe quando dá aquele frio na barriga? Era a informação do dia, que todo mundo estava atrás. O Beck estava recuperado e ia fazer o show. Naquela época, em 2001, estava começando esse negócio de site jornalístico. O Jornal do Brasil já tinha um site. Então, quando era alguma coisa urgente, eu tinha que ligar para a redação e de lá eles publicavam uma notinha no site. Eu me afastei um pouco para ninguém ouvir, liguei para o jornal, não era nem celular, a gente usava um rádio portátil. Chamei a redação, falei, ó, pode publicar aí, vai ter o show do Beck. Ele acabou de sair aqui do Hotel Intercontinental, saindo para a Cidade do Rock, confirmou com exclusividade para o Jornal do Brasil que está se sentindo bem e vai fazer o show. Passei a nota, super orgulhoso. Assim, eu não tinha nem 3 anos de jornalismo, né? Aquele provavelmente era o meu primeiro furo de reportagem. O show do Beck. Não era lá grande coisa, mas, respeita meu furo de reportagem.
Aí, como quem não quer nada, eu voltei lá pro sofazinho, sentei junto com os outros jornalistas, não falei nada pra ninguém, beleza, segue o jogo. Poucos minutos depois, sei lá, 5 minutos depois, abre a porta do elevador de novo, sai um cara lá de dentro e todos os jornalistas pulam do sofá e vão na direção dele. Era o Beck. Aquele era o Beck. O cara que falou comigo na van, depois eu fiquei sabendo, era um cara da equipe do Beck que parecia um pouco com o Beck. Não era nem da banda dele, era um técnico. Eu fiquei em pânico na hora, mas assim, também levantei do sofá e fui lá no Beck, né? No Beck verdadeiro. Perguntaram pra ele a mesma coisa que eu tinha perguntado pro cara da van, e ele respondeu mais ou menos a mesma coisa, que ele tinha melhorado da gripe, que estava indo pra Cidade do Rock e que sim, ia rolar o show. Todos os jornalistas ligaram para os seus veículos, passaram as notinhas, né, para os seus sites. E o que é que eu fiz? Eu não fiz nada. A minha nota já estava no ar. O cara que falou comigo era o Beck? Não. Mas ele falou exatamente a mesma coisa que o Beck falou. Então a minha escolha, talvez hoje eu ligasse para o jornal para contar a história toda verdadeira e deixaria a decisão para eles. É o correto a se fazer, né? Mas na época a minha escolha foi, deixa rolar, a informação tá certa, o Beck realmente confirmou que vai fazer o show, coisa de 5 minutos depois, e o Jornal do Brasil foi o primeiro a publicar a nota. Meu primeiro furo de reportagem nasceu de uma gafe. Só que essa não foi a primeira gafe da minha carreira, porque a minha primeiríssima gafe jornalística tinha acontecido umas 3 semanas antes. Então eu vou fazer um desvio rápido aqui para te contar essa derrota, porque eu sei que você gosta de ouvir derrota. E aí daqui a pouco eu volto pro Rock in Rio. Não vai embora não, ouve essa. No fim de dezembro do ano 2000, menos de um mês antes desse Rock in Rio, foi lançada uma edição do Censo Demográfico Brasileiro, do IBGE. Era um grande acontecimento, porque o censo só saía de 10 em 10 anos e é a pesquisa que mostra como está a população do Brasil, né? A redação ficava mobilizada fazendo um monte de matérias, o que estava mudando na população e tal. Então, o mesmo esquema do Rock in Rio. As pessoas de outras áreas da redação eram emprestadas para reforçar essa cobertura do censo. E eu também fui emprestado. Eu estava começando, eu era emprestado de lá para cá o tempo inteiro. No dia do lançamento do censo, o que tinha de factual para cobrir era uma entrevista coletiva do presidente do IBGE, a coletiva do lançamento. E como os repórteres principais ficavam ocupados aí com essas matérias especiais, quem foi mandado para a coletiva? Eu. Eu não sabia nada de IBGE, eu nem trabalhava na editoria de cobertura factual, mas, pô, era só chegar lá, anotar as declarações do presidente do IBGE, voltar para a redação, escrever uma matéria, tranquilo. E nesses eventos sempre tem um assessor de imprensa. Se eu precisasse de alguma informação, era só procurar essa pessoa lá, a assessoria ajuda ali, né? Se precisar de alguma coisa, beleza. Fui eu para o centro da cidade, cheguei cedo, tinha um grupinho de jornalistas na calçada, ainda fora do prédio. Eu não conhecia ninguém, mas eu pensei, vou ficar aqui com eles, me enturmando. Aí quando a gente for pro auditório, quando for a hora de subir, aí eu procuro o cara do IBGE, o assessor, né? Por caso de eu precisar de alguma informação. Na hora de subir, não coube todo mundo no elevador, subiu uma primeira leva. Aí eu e mais um cara ficamos por uma segunda leva. Era um cara mais velho. A gente entrou no elevador e ele perguntou, você é de onde? Eu falei que era do Jornal do Brasil. Ele, Jornal do Brasil, legal. E eu bati no ombro dele assim e perguntei, e tu é da onde? E ele riu, né? Falou, eu sou aqui do IBGE mesmo. Aí eu, pô, que gafe, né? Era o cara do IBGE e eu não sabia. Aí eu falei, pô, desculpa, eu nunca tinha vindo aqui, não te conhecia. E ele foi simpático, falou, imagina, não tem problema, se você precisar de alguma coisa é só falar. Aí eu relaxei, né? Tava ali na coletiva, já tinha achado o assessor do IBGE, tudo sob controle. A gente saiu do elevador, ele falou, vou lá pra frente. Falei, valeu. Fiquei mais pra trás, assim, no auditório, sentei ali numa poltroninha, auditório lotado de jornalistas. E quando vai começar a coletiva, esse cara que estava comigo no elevador, ele vai andando até a mesa e ele senta bem no centro da mesa, com a plaquinha na frente dele. Sérgio Besserman Viana, presidente do IBGE. Ele não era o assessor, ele era o presidente. Era ele que ia dar a entrevista coletiva. Nesse momento, desespero, vergonha, humilhação, eu sendo assombrado por aquela lembrança de 2 minutos atrás, dentro do elevador do IBGE, eu batendo no ombro do presidente do IBGE, perguntando, e tu é da onde? Sabe aquela sensação de querer sumir dali? Eu fui me encolhendo assim na poltrona,
Começou a coletiva, peguei meu bloquinho, né? Naquela época era bloquinho. Anotei tudo que ele falou. Obviamente não fiz nenhuma pergunta. Imagina se eu ia levantar a mão para fazer pergunta para ele. Ia perguntar, tu é da onde mesmo? Enfim, anotei tudo, a coletiva acabou, já saí correndo para não ter mais contato com ninguém, voltei para a redação, escrevi minha materinha lá como se nada tivesse acontecido, mas essa foi a primeira gafe da minha carreira. E o mais curioso é que algum tempo depois, acho que uns 2 anos depois, 1 ou 2 anos, o jornal tinha uma sessão de entrevistas especiais, era uma entrevista semanal bem grande, de página inteira, e eu fui escalado para fazer uma entrevista com o Sérgio Besserman Viana. Ele ainda era presidente do IBGE, eu fui até checar aqui no site, ele foi presidente de 1999 a 2003. Nessa entrevista ele me recebeu muito bem, não tocou no assunto da gafe no elevador. Até hoje eu não sei se ele não lembrou ou se ele foi gentil e não quis me deixar constrangido, sabe? Porque ele é uma figura muito simpática, inclusive ele é irmão do Bussunda, do Cacete Planeta, que ainda era vivo naquela época. O Bussunda era Cláudio Besserman. Até a voz do Sérgio é um pouco parecida com a do Bussunda. Quer ver? Eu achei aqui um documentário feito pelo IBGE exatamente sobre esse censo de 2000. Deixa eu botar aqui um trechinho que tem ele falando. O censo 2000, ele é muito diferente dos anteriores por 3 razões. A primeira é que a tecnologia mudou muito nessa década de 90. Computador pessoal... Agora eu nem tô achando a voz tão parecida com a do Bussunda. Você que tá ouvindo, você sabe quem é o Bussunda, né? Ou você é tão irritantemente jovem que não pegou a época do Cacete Planeta. Bom, teve essa gafe com o Sérgio Besserman. Isso me lembrou um outro fato aleatório, porque como eu falei no início, uma lembrança puxa a outra, né? Acho que você já notou que essa vai ser a dinâmica aqui nessa coleção de histórias. Eu estou fazendo um desvio atrás do outro. Mas quando eu entrei aqui no site do IBGE para ver o período que o Sérgio Besserman foi presidente, eu vi que o presidente anterior, de 1994 a 98, foi o Simon Schwarzman, que é um sociólogo muito importante, e que eu também entrevistei nessa sessão de entrevistas do Jornal do Brasil. Mas por que eu lembrei? Porque muito tempo depois, agora, recentemente, por algum motivo eu precisei usar a minha certidão de nascimento para fazer alguma coisa. E eu notei que o Simon Schwarzman é uma das testemunhas que assinaram a minha certidão de nascimento. Tá lá o nome dele completo, bonitinho. Eu fui até perguntar para minha mãe se ela conhecia ele, mas a minha mãe falou que era assim, né? Você chegava para registrar o filho no cartório, precisava de 2 testemunhas para assinar ali a certidão, era só uma burocracia, não sei se ainda é assim, né? E você pegava alguém que estava ali no cartório na hora, pedia para a pessoa assinar, e aí no meu caso, em outubro de 1977, quem estava no cartório naquele dia e naquela hora era um dos maiores sociólogos do país. E naquela época ele já era gigante, tá? E muitos anos depois eu fui fazer uma entrevista com ele, só que na entrevista eu ainda não tinha notado esse lance da certidão, então também nunca falei com o Simon Schwarzman sobre esse autógrafo que ele deu na minha certidão de nascimento. Mas aqui eu já estou desviando demais, né? Vamos voltar para 2001, para o Rock in Rio, para o Hotel Intercontinental. Naquelas 2 semanas de Rock in Rio, eu não fiquei o tempo inteiro no Intercontinental. Eu cheguei aí em outros hotéis onde tinha banda hospedada também. Teve um dia, por exemplo, que eu fui pro Copacabana Palace, que foi onde ficou o Red Hot Chili Peppers. Eles tinham acabado de chegar e a missão era conseguir uma foto da banda para ser a capa do caderno. Tipo a missão com o Axl Rose, né? Que era conseguir uma imagem dele. Você não esqueceu não, né? Que o Axl Rose mandou fechar a academia para fazer uma massagem às 7 da noite. Daqui a pouco eu chego lá. Mas no Copacabana Palace, eu passei o dia inteiro negociando com o empresário do Red Hot, e lá pelas tantas o cara aceitou, falou, eu vou levar a banda agora para uma sala no saguão do hotel, vou autorizar a entrada de vocês, me encontra aqui dentro. Aí a gente foi, eu e a fotógrafa, que era a Sheila Chagas. Só que quando a gente entrou no saguão, o empresário já falou assim, vou levar vocês ali na sala, mas tem uma coisa, vocês não podem falar nada com a banda. Aí eu disse, não, tudo bem, eu não quero fazer entrevista, é só pra fazer a foto mesmo. Ele, não, você não tá entendendo. Vocês não podem se dirigir à banda, não podem falar nada, nem boa tarde, nada, nem uma palavra. Eles vão estar ali, vocês entram, a fotógrafa faz a foto e vocês saem em silêncio. Falei, tá bom, né? Estrelas do rock, né? Vamos ver. Quando a gente entrou na sala, tava o Anthony Kiedis, vocalista, o Flea, baixista, e o John Frusciante, o guitarrista. O baterista, o Chad Smith, não tava. A gente entrou no mais absoluto silêncio, os 3 se abraçaram, sorriram, o Flea estava com uma camisa laranja bem chamativa do Black Flag, que é uma banda punk que eu gosto muito,
A Sheila fez a foto, o empresário já pediu pra gente sair, e assim foi. Durou segundos, mas rolou a foto de capa. Tá aqui na minha mão, inclusive, também. Foi a capa do caderno de domingo, 21 de janeiro de 2001. Os três abraçados, e o título é Dia de Pimenta. Ficou boa a foto, ficou boa. Outra missão que rolou num hotel que não era o Intercontinental e que também dependeu de negociação com o empresário foi com a banda Five. Não sei se você já ouviu falar dessa banda. Era uma boy band, tipo NSYNC, Backstreet Boys. Essas bandas faziam muito sucesso, né? O Five também estava hospedado em Copacabana, mas em outro hotel, o Sofitel Rio Palace. E ficava um monte de fã na porta desse hotel. Eu estava tentando combinar com a empresária para levar uma fã para conhecer a banda. E aí eu fazia a matéria da fã enlouquecida, conhecendo os caras. Levou vários dias isso, até que a empresária me ligou e falou, ó, tô com a banda aqui no hotel, se você conseguir vir aqui agora com uma fã, a gente faz esse encontro aqui no quarto. Tem que ser rapidinho, ela entra aqui, fala com eles, faz a foto e pronto. Eu nem lembro onde eu tava quando ela me ligou, se eu tava lá no sofazinho do Intercontinental ou na redação, mas eu fui correndo pro Sofitel com um fotógrafo que eu nem lembro quem era, só que tinha um pequeno detalhe. Eu ainda não tinha uma fã da banda para levar lá. Não tinha combinado com ninguém, porque foi bem em cima da hora. Mas eu pensei, vai ter gente lá na porta. Sempre tem. Quando eu cheguei, em frente ao hotel tinha assim dezenas e dezenas de fãs. Meninas com camisa do Five, com álbum de recorte de revista do Five, com faixa do Five na cabeça. E eu tinha que resolver aquilo rápido, né? Porque a empresária estava lá dentro com a banda me esperando. Aí eu tive a brilhante ideia, para não dizer o contrário, de chegar na frente da multidão, na calçada do hotel, e eu falei assim, gente, presta atenção aqui, eu sou o Rodrigo, sou jornalista do Jornal do Brasil, e eu posso escolher uma de vocês agora para subir lá no quarto para conhecer o Five. Caos generalizado, gritaria, empurra, empurra, uma puxando o cabelo da outra, uma falando, essa aqui nem é fã, eu sou mais fã que você. Sério, o tumulto que eu causei ali foi inacreditável. Os seguranças do hotel vieram, uma bagunça ali na calçada. Aí eu falei, não, peraí, vamos acalmar, vamos acalmar. E aí eu tive outra brilhante ideia, eu falei assim, olha, quem tiver o maior álbum de fotos do Five é quem vai subir. E aí, assim, as que não tinham álbum ficaram revoltadas. Aí as que tinham álbum vieram correndo pra mostrar. Uma empurrava o álbum da outra. Maluquice total. Mas a gente fez uma apuração rápida ali e pronto. Escolhi uma fã pra subir comigo e com o fotógrafo. A gente entrou, subiu no elevador, chegou no quarto lá no apartamento, a empresária recebeu a gente e de fato os caras estavam lá esperando. A menina chorava, mal conseguia falar. E assim, os caras da banda estavam numa má vontade, eles nem sorriam. Mas tudo bem, a menina foi lá, abraçou todo mundo, rolou a foto, eles autografaram o álbum dela, ela saiu de lá feliz da vida, e eu também, né, porque eu tinha mais uma materinha ali pro jornal. Só que eu tô com vários cadernos do Rock in Rio aqui na minha frente, e eu não achei essa matéria. Também procurei na hemeroteca da Biblioteca Nacional, né, que é online, também não achei. Por isso, inclusive, eu não sei quem foi o fotógrafo, porque eu não tô com a foto aqui para ver o crédito. E talvez seja um desses casos aí da nossa memória falhar, né? Talvez essa matéria nunca tenha saído, sei lá. Mas a história aconteceu, eu juro. E quando a gente saiu de lá, eu ainda fiquei preocupado, porque eu pensei, eu vou largar essa menina aqui na calçada com essa multidão, sei lá qual vai ser a reação das outras, né? Vão puxar o cabelo dela, vão roubar o álbum autografado dela. Mas não, quando a gente desceu, elas foram fofas, ficaram super felizes, a menina ficou mostrando o álbum, ela virou tipo uma celebridade, né? Ficou ali contando a experiência. E deu tudo certo. Fã é uma coisa muito louca, né? Não sei se você tem esse tipo de relação com alguma banda, com algum artista, se você já acampou em fila de show, se você já deu plantão em porta de hotel. Se você lembrar de alguma história desse tipo, me avisa, que eu quero saber. Quem sabe eu dou um jeito de incluir aqui na coleção. Mas voltando para o Intercontinental e falando em fã, lembra o garoto que eu falei no início que não era fã de nenhuma banda, que só estava de férias e ficava ali todo dia de bobeira? Pois então, belo dia, logo nos primeiros dias, eu tô ali no saguão, naquela área restrita dos jornalistas, eu sempre chegava perto do limite ali da área da piscina, né, na grade, para dar uma espiada. Quando eu olho, quem é que tá lá dentro? Sentado na beira da piscina com os pezinhos dentro d'água, no meio dos artistas. Esse moleque, de short, sem camisa, com uma toalha assim no ombro, pegando um sol ali tranquilamente. Eu pensei, pô, não é possível que esse moleque se hospedou no hotel só pra chegar perto dos artistas, porque ele nem era fã de ninguém. Depois, quando ele saiu, voltou lá pra calçada, eu fui lá perguntar, né? Falei, vem cá, o que aconteceu? Como é que tu tava lá dentro? E ele gargalhava, assim, os amigos gargalhavam. E ele falou, eu tava aqui fora
Um hóspede saiu aqui com uma toalha do hotel, deixou aqui no muro. Aí eu peguei a toalha, tirei a camisa, botei a toalha no ombro e fui entrando. E todo mundo achou que eu era hóspede, ninguém me parou e eu fui até lá dentro, na área da piscina. Obviamente eu quis fazer uma matéria com esse gênio, né, que conseguiu o que nenhum jornalista conseguiu, que era entrar na área da piscina, mas ele não quis fazer a matéria, senão todo mundo ia descobrir o disfarce dele, né? E ele ainda queria usar o disfarce nos outros dias. E ele estava com a toalhinha ainda. Só que aquele plano do garoto para se disfarçar na área da piscina me deu uma inspiração para, quem sabe, eu flagrar o Axl Rose na academia. Você lembra, né? A informação que eu tinha era que às 7 da noite a academia do hotel ia fechar só pro Axl Rose e ele ia descer para fazer uma massagem. Aí eu precisava de um plano. Primeiro eu joguei uma proposta para minha amiga da recepção para ver se eu podia ficar dentro da academia. É claro que eu não ia conseguir botar o fotógrafo lá dentro, porque ia chamar a atenção, né, com a câmera, mas eu tinha uma câmerazinha portátil, de repente dava para ficar ali escondido. E mesmo se eu não conseguisse uma foto, uma imagem, só o fato de poder ver o Axl e descrever como ele desceu ali para fazer a massagem, aquilo já era uma matéria, porque, né, todo mundo queria saber como estava a forma física dele. E a fofoca move o mundo, então não me julga. Só que a recepcionista estava meio com medo, não era simples, né? Ia ter um esquema de segurança, ela ficou de ver e disse que me dava uma resposta. Então eu fiquei a tarde inteira subindo lá pro sofazinho no saguão, disfarçando com os outros jornalistas, e de vez em quando eu descia para negociar com a moça da recepção da academia. Teve uma hora que ela falou que a equipe do Guns N' Roses só ia permitir a pessoa que ia fazer a massagem e um ou outro funcionário da academia que realmente precisasse ficar ali. Aí eu dei a sugestão inspirada no garoto lá da entrada. Falei, e se eu pegar uma toalha da academia, colocar no ombro, tirar o crachá do jornal, fingir que eu sou um funcionário, eu fico ali mexendo nos aparelhos, disfarçando e prometo ficar quietinho. E o pior é que ela gostou da ideia. Ela era meio doida, né? Que podia dar problema pra ela. Mas ela tava ali vivendo a vida, entendeu? Então ficou meio combinado isso, que eu ia descer tipo 1 hora antes, umas 6, pra já ficar lá dentro. Só que quando eu descia, já tinha mudado tudo. Ela falou, ó, não vai rolar de você ficar aqui, nem eu vou poder ficar aqui na academia, vai ficar só o massagista mesmo, o andar vai ficar todo bloqueado com segurança, não tem jeito. Falei, pô, tá bom, acontece. Aí, pra não perder a viagem, eu perguntei, o massagista já tá aí? Ela falou, tá. Falei, posso falar com ele? Ela chamou o cara. O cara tava empolgadíssimo que ia fazer massagem no Axl Rose. E aí eu expliquei a situação pra ele, que eu era jornalista e que como eu não ia poder ficar na academia, eu perguntei pra ele se eu podia descer depois que o Axl já tivesse ido embora, pro massagista me contar como tinha sido, como o Axl tava e tal. Aí ele olhou pra mim, baixou o tom da voz, falou assim, olha, eu topo, mas você vai ter que me dar uma coisa em troca. Aí eu pensei, pronto, olha a situação que eu me meti. Já imaginei várias coisas que ele podia pedir em troca e ele falou, você vai ter que fazer uma matéria comigo no seu jornal. Aí eu falei, é isso? Então beleza, era isso mesmo que eu queria fazer, tranquilo. Eu desço, te entrevisto, a gente faz a matéria, tudo certo. Voltei lá pro saguão, fiquei enrolando no sofazinho, todo mundo ali olhando pro elevador, né? E todo mundo meio frustrado, porque o Axl obviamente não tinha dado as caras. E eu ali me fazendo de bobo. Quando deu 8 horas, um pouquinho depois até, eu saí escondido de novo, fui pra escadinha, desci, e aí eu fui bem devagar, porque sei lá, né? Vai que ainda tá tudo fechado, cheio de segurança. Mas cheguei no subsolo, abri a porta da escada devagarinho e a academia já estava aberta. Vou lá falar com o massagista, o plano deu certo, ok. Não exatamente como eu queria, de flagrar o Axl Rose, mas pelo menos ia ter a história do massagista. Só que a menina da recepção já me olhou de longe com uma cara meio triste e meio rindo também. E ela já falou, ó, o homem desistiu. Antes das 7 veio aqui um cara lá da equipe dele e avisou que ele não ia mais descer, que ele tinha desistido da massagem. A academia nem chegou a fechar. E assim a minha aventura de um dia inteiro foi por água abaixo. Não teve disfarce com a toalha da academia, não teve massagem, não teve matéria com massagista, não teve Axl Rose. E eu escolhi essa história para abrir o Onde Eu Tava Quando Aquilo Aconteceu, porque as histórias reais são assim. Nem sempre tem um final apoteótico. E a ideia aqui é te contar essas histórias que podem não ter um desfecho assim cinematográfico, mas eu espero que o caminho tenha sido interessante o suficiente para fazer você chegar até aqui.
E o Axl Rose realmente ficou escondido até o dia do show. Ninguém viu aquele sujeito até ele subir no palco do Rock in Rio. O Axl entrou vestindo uma calça larga e uma camisa brilhante de manga curta, toda aberta. Agora, se você quiser julgar a aparência do rapaz, se você acha relevante saber se ele estava igual uma baleia branca, como saiu no jornal, aí é contigo, aí é da tua consciência. Então procura aí no YouTube, tem o show inteiro, e o show já começa com Welcome to the Jungle. Eu sou o Rodrigo e esse é Onde Eu Tava Quando Aquilo Aconteceu. A ideia aqui é te contar histórias pessoais, sempre verdadeiras, sem inventar nada, mas fazendo uns desvios sem pressa. E eu também quero conhecer as tuas histórias. Você se identificou com alguma coisa que eu contei aqui? Você lembra onde você estava quando uma determinada coisa aconteceu? E você acha que é uma boa história? Então manda pra mim, que eu vou tentar incluir as histórias dos ouvintes aqui na coleção. Você pode fazer isso de vários jeitos. Em texto, pelo e-mail ondeeutavapodcast@gmail.com. Se você preferir mandar áudio, me procura no Telegram, é t.me/ondeeutava. E no Substack eu também publico esses episódios no formato de newsletter. Vou incluir algumas imagens que eu citei aqui, então assina a newsletter lá no Substack, as edições quinzenais são de graça. E se você gostou e quer apoiar esse projeto, tem também a possibilidade da assinatura paga, o que me deixaria muito feliz. Pode ser no próprio Substack, no Apoia-se ou no Pix recorrente. A chave é o e-mail ondeeutavapodcast@gmail.com. Com a assinatura paga, você escolhe um valor mensal, você ganha acesso ao grupo do WhatsApp para a gente trocar ideias sobre essas fofocas que eu contei aqui e as outras que vêm por aí. Você ainda desbloqueia edições extras da newsletter no Substack com mais bastidores e mais imagens. E claro, você ajuda esse projeto a seguir em frente, porque eu faço todas as etapas de produção sem nenhum patrocínio, eu pesquiso e escrevo as histórias, monto as newsletters, faço a edição de áudio e a trilha sonora que você ouve aqui, eu garimpei no banco da Blue Dot Sessions. E todas as músicas têm o chamado Piano Holds. Se você não sabe do que eu estou falando, procura uma edição da newsletter chamada Apaixonado pelo Pianinho. Lá eu explico melhor. Como esse é um projeto que está nascendo, é muito importante que você espalhe a palavra por aí. Por favor, avalia no aplicativo, deixa um comentário, compartilha com os amigos e segue no Instagram e no Blue Sky, @ondeeutavapodcast. Você gostou? Me conta. Obrigado por ter ficado até o fim e até a próxima história.